Jesus aqui nesse texto, no capítulo 24, ele faz o sermão profético. E quando ele fala acerca da sua vinda, diz no versículo 36, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E a pergunta que os irmãos colocam é a seguinte: se Cristo é supremo e é Deus, e por ser Deus é onisciente, como enquadrar essa lei de Cristo? De não, a resposta que Cristo dá aos discípulos, de não saber o dia nem a hora em que ele adquire, uma vez que Deus é onisciente. Jesus veio para glorificar o Pai. Jesus veio para glorificar o Pai. Ele conhecia o coração das pessoas. Em João 30, melhor, João 5, versículo 30, ele manifesta isso, que eu não vim para falar de mim mesmo, coisa alguma. Então, a missão de Jesus é glorificar, mostrar que ele veio para honrar a missão do Pai. E há uma coisa, eu disse de manhã, e assustou, parece alguém. Mas olha, os decretos de Deus não mudam, nem mudam. O que Deus decretou vai acontecer mesmo. E a morte, a vida de Cristo, foi decretada por Deus. Então, em nenhum momento Jesus poderia manifestar-se como um supremo, na verdade, da obra. Ele estava cumprindo uma missão. E vejam só que em muitos momentos nas suas orações, o que ele falava? Pai, graças te dou. Na multiplicação dos pães. Pai, graças te dou. Então aqui não há conflito entre a natureza divina e humana. Não se preocupe com o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa expressão, credes em Deus, crede também em mim, olhando de forma literal, parece que Cristo aí estava a dizer que não estou ligado a esse Senhor. Né? Vocês têm que crer nele, mas também crer também em mim. Ele procura, ele traz uma ideia de desassociar. Alguns estudos que eu fui fazendo em torno desses não conclusivos levaram-me a olhar e a me prometer muito na natureza do coração e na crença hebraica. Os hebreus, eles sempre nunca acreditaram na divindade de Cristo. Nunca. Eles sempre queriam sempre esvaziar Cristo como um homem. Você não viu o arquiteto? Ele é certo mais do que nós. Então, eles sempre acreditaram no Deus soberano, o invisível, e nunca aceitaram a divindade de Cristo. E Cristo, ao apresentar esse texto, ele procura separar por conta dessa incredulidade. Ele diz: olha, credes em Deus, vocês acreditam no Supremo, Criador, invisível, e credes em mim, nos quais falar a palavra desse Supremo Criador invisível, que ao mesmo tempo está crendo na mesma pessoa, indiretamente. Porque ele depois no versículo 6 clarifica que ninguém vem ao Pai senão por mim mesmo. Quer dizer, ninguém vem, ele podia dizer ninguém vai, conforme começou o versículo 1. Mas no versículo 6 ele vai clarificar que não, nós somos um. Então, possivelmente por conta dessa incredulidade, e também na questão que o senhor a questão da glória e do cumprimento da missão, ele foi exatamente trazendo uma ideia de separação. De que eu que estou convosco, não vos digo, não sei, mas Deus, sendo Deus, é claro, que não existe algum plano fora do meu conhecimento. Porque se eu sou Deus, eu desenho um plano. Se eu não desenho um plano, eu sei. Então, como é que você que desenha
um projeto arquitetônico não se dá as mãos quando se entende que tem a fundação. Posso não falar, mas é. Olhando naquilo que o pastor já disse, eu gostaria de tentar para dois textos. Primeiro, lá no versículo 7, foi feita uma mesma pergunta com este sentido. É importante reparar na forma como Jesus responde. Ele disse assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai. Interessante. Que o Pai. Jesus aí restringiu aquela informação ao Pai. Né? Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, a condição de Jesus humano, e o pastor falou, eu falei de manhã, quando falei sobre o texto de Filipenses 2, a partir do versículo 7, que Jesus se esvaziou, Jesus abriu mão da sua divindade para colocar-se. Por isso é que eu disse isso também para a minha filiação. Não só a morte de cruz, mas também o facto dele ter que se esvaziar para estar dentro de um corpo que é limitado. Um outro ponto interessante para ser analisado. Jesus na condição de servo, que é o que o texto de Filipenses 2 também fala, ele fica dependente daquilo que o Pai o revela. Constantemente, Jesus fala de coisas que ele recebe. Isso foi o que recebi, e normalmente tem muitas expressões nos evangelhos, em que Jesus coloca as coisas assim. Isso foi o que recebi. Parece que Jesus tinha, não parece. Jesus recebia revelações diretas do seu Pai. E tudo isso por causa dele estar numa condição que limita o seu conhecimento. Então, eu acho que o texto de Filipenses 2 é um texto maravilhoso para explicar isso. Essa condição de servo remete a Jesus um estado de limitação em relação a tudo aquilo que ele é, como Deus, e o conhecimento também. Isso não necessariamente significa que ele não saiba de fato, mas naquela condição, ele abriu mão da sua condição de Deus para se tornar homem. E nesta condição de homem, existem coisas que para ele saber depende do Pai revelar. E essa questão em específico, o Pai não revelou para Cristo na condição de servo que está dentro de um corpo infinito. Marcos 13, versículo 32. Vai também exatamente nessa ideia. Eu estou abrindo a Bíblia. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem no céu, nem os anjos no céu, nem o Filho, ele mesmo, será. Então, a condição de servo faz Jesus dependente de revelações passadas para ele pelo Pai. E aquela era uma informação que Jesus não permite como servo. Então, não tem, não significa que ele não sabe, mas aquela limitação, estamos a falar de abrir mão. Estamos a falar de abrir mão. É abrir mão. Se você abre mão de uma coisa, aquilo que você abriu mão, você deixa de ter acesso àquilo. Por isso é que, sobre estas e outras coisas, Jesus parecia que não sabia. Mas não é não saber. É simplesmente alguém numa condição de ser, que o Pai só lhe revelou aquilo que era útil para a sua missão, em um aspecto da redenção. Tudo que Jesus fez estava confinado àquilo que estava ligado
a sua missão como redentor. Porque o Cristo exaltado, né, que nós vimos de manhã, já não é um Cristo com limitações. Porque o Cristo exaltado é detentor de toda a glória que ele outrora colocou de lado. Então o Cristo exaltado sabe, porque tem acesso a essa glória que anteriormente ele relevou, ele pôs de lado para salvar a humanidade.